Advogados associados. Pois bem, como funciona a questão com os advogados associados? Para que você consiga entender como funciona essa questão de associar-se a um escritório, né? Você sempre deve ouvir falar de um escritório que tem diversos advogados associados. Estes que não são empregados, são tão somente advogados associados. Veja, no meu escritório nós fazemos civil, nós fazemos administrativo, nós fazemos trabalhista, nós fazemos previdenciário, nós fazemos diversas áreas, mas nós não fazemos direito penal. Mas nós temos advogados associados que se associaram ao nosso escritório para que eles possam fazer as causas penais. E aqui é bem interessante de a gente mencionar como funciona essa associação. E a primeira premissa que eu quero que você tenha é: não há vínculo de emprego. Não existe um vínculo de emprego entre o advogado e os associados. Isso é uma informação muito importante que já foi cobrada em prova. Então, aquele que se associa a um escritório, ele não se associa com vínculo de emprego. Ok? Mas, Priscila, ele vai se associar, ele vai receber como? Participação nos resultados, nos processos aos quais ele está atuando. Então, no meu escritório, aquele advogado que se associou para atuar na área penal, ele vai ter uma participação nos resultados dos processos aos quais ele está atuando na área penal. Por quê? Porque nós não fazemos a área penal. Então, nos associamos a alguns advogados que fazem. Então, vamos aqui na tela para você conseguir visualizar. Advogados associados. Pois bem, né? A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, vejam, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. E nesta situação, o contrato entre a sociedade de advogados e os associados serão averbados no registro da sociedade de advogados junto à OAB. Os advogados sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente. Então, nós temos o quê? Primeiro, sempre responde quem, gente? A sociedade de advogados, né? Então, você tem aqui, ó, sociedade de advogados como primeiro responsável e depois a gente tem aqui sócios mais associados, não é? Então, a responsabilidade desses sócios e desses associados, ela é subsidiária e ilimitada. Então, eles respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente. Nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Ok? Então, eventualmente, não é quando esses associados fizeram lá a defesa, mas geraram, né, algum prejuízo aí ao cliente, né, por uma ação ou uma omissão, eles vão ser responsáveis, não, responsabilizados de forma subsidiária e ilimitadamente. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do regulamento geral e do provimento do Conselho Federal da OAB. Então, veja, pessoal, o advogado ele pode se associar a mais de uma sociedade de advogados, não é? E, claro, essa associação não gera vínculo de emprego se não tiver presentes os requisitos do vínculo de emprego, não é? E ele vai ter participação nos resultados. Nesta hipótese aqui, o contrato de associação ele deve conter obrigatoriamente, não é? No mínimo, qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente, especificação, não é? E delimitação dos serviços a serem prestados. Depois, né? Então, aqui 2, 3, não é? Forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes. Vedada, olha isso aqui que é importante, a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma das partes. Ou seja, não pode ficar tudo só para o associado ou tudo só para o escritório. Esses riscos, eles têm que ser repartidos ali entre eles. Depois, né, 4, aqui nós temos responsabilidade
pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. Então, devem estar previsto no contrato como que vai funcionar esse custeio, né? E o prazo de duração, por fim, os 5 aqui, o prazo de duração do contrato. Por quanto tempo é este contrato com este advogado associado? Qual é o prazo para isso, né? Então, isso aqui é muito importante de vocês tomarem nota. Quando foi cobrado em prova, né, esse conteúdo, a banca se ateve, né? Ela ficou mais vinculada ali à questão do vínculo de emprego, né? Falando que existia vínculo de emprego entre os advogados associados e a sociedade de advocacia. Equivoca-se, tá? Estava errada essa afirmativa, tá? Não há qualquer tipo de vínculo de emprego, tá? E um detalhe aqui, uma observação, que eu vou colocar aqui geral para você. Ó, uma OBS para complementar a nossa dica. O contrato de associação, esse contrato de associação, ele poderá ter caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho. Então, ele pode ser geral para vários serviços ou ainda restrito. Restrito à causa ou determinado trabalho ali específico, tá? Mas ele deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados, em que ele fizer parte e se associado, ok? Então, deve de toda forma, independente de ser geral ou específico, ele tem que estar registrado, o contrato de associação deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB. Registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados. Ok? Sim. Como falamos, as condições do contrato, né? Está aqui previsto. Ainda, pessoal, não será admitida a verbação de contrato de associação que tenha em conjunto ali, né, elementos caracterizadores da relação de emprego. Tá lá no artigo 15, parágrafo 11 do Estatuto. Então, ó, marca aí que isso veio com a alteração recente, artigo 15, parágrafo 11 do Estatuto da OAB. Ele fala, olha, não vai ser admitido, né, a registro no Conselho Seccional quando estivermos diante, não é, de um contrato de associação que ele tenha características de vínculo de emprego. E que, na realidade, eu estou querendo evitar a formação do vínculo de emprego, eu estou tentando burlar a relação de vínculo de emprego. Então, eu faço um contrato de associação. Não vai ser levado a registro no Conselho Seccional, justamente por quê? Porque tem elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Quais são eles? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Se estão presentes os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT e você olha para essa figura e fala isso aqui é um empregado, um advogado empregado, ainda que seja, esse contrato de associação não poderá ser reconhecido. E esse contrato, como eu falei, e aqui eu reitero por uma questão de precaução, deverá ter aqui, né, esses aspectos contidos no contrato, não é? Esses aspectos contidos no contrato. Lembrando que a responsabilidade, além da sociedade, dos sócios, não é? Os associados também respondem de forma subsidiária e ilimitada pelos danos causados, não é? Ao cliente por ação ou omissão. Quem quiser, tome nota aqui do artigo 15, parágrafo 10 e 11 do Estatuto da OAB. Vale também o artigo 17A do Estatuto da OAB. E quem quiser, vale para complementar, artigo 39 do Regulamento Geral, que também fala sobre o tema, tá? 17A, gente, e também 17, vou até colocar aqui, 17A e 17B do Estatuto da OAB, ok? Vimos com isso, não é? Advogados associados, uma parceria, né, muito clara entre a sociedade de advogados e alguns advogados que poderão se associar sem qualquer tipo de vínculo de emprego.